Tem gente que está vivendo cansada, exausta, drenada, e nem percebe que o motivo é um só. Está tentando ser tudo para todo mundo, agradar todo mundo, ser aceito, ser amado, ser compreendido o tempo todo. Mas a verdade que ninguém te conta é que Deus te fez livre, livre para ser quem você é, sem precisar se preocupar com o que os outros acham ou deixam de achar. A necessidade de agradar vem de um lugar muito profundo da alma, de feridas que nasceram lá atrás, quando você foi rejeitado, criticado, deixado de lado ou comparado demais. A criança que aprendeu que só era amada quando se comportava perfeitamente, quando sorria para todo mundo, quando fazia tudo certo. E essa criança cresceu tentando não desagradar ninguém, com medo de ser abandonada. Mas a alma não aguenta viver assim para sempre. Deus não te pede perfeição para te amar. Ele nunca te condicionou a ser bom para ser aceito. O amor dele é firme, é forte, é imutável. Mas o amor humano, não. O amor humano muitas vezes vem com cobrança, com chantagem emocional, com exigência de esforço. E é por isso que tentar agradar os outros te afasta de Deus. Porque você começa a colocar a aprovação das pessoas acima da aprovação de Deus. E isso vira idolatria emocional. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 25, que o medo do homem se torna uma armadilha. E esse medo é exatamente o medo de desagradar, de ser mal visto, de ser criticado. Mas viver para agradar todo mundo é como correr atrás do vento. Você se perde. Você se esquece de quem é. E o pior, você se afasta da missão que Deus te deu. Tem gente que se tornou alguém totalmente diferente só para ser aceito no grupo, no trabalho, na igreja, na família. Criou um personagem. E agora nem sabe mais como é viver sem máscara. Mas Deus quer restaurar sua identidade. Ele quer te lembrar quem você é de verdade. Porque quem Ele criou já era suficiente. Sem precisar agradar ninguém. Existe uma bondade que adoece. Uma generosidade que machuca. Quando você dá demais para os outros, mas nunca cuida de si mesmo. Quando você sempre diz sim, mesmo querendo dizer não. Isso não é amor. Isso é autossabotagem. E Deus não quer isso para você. Jesus era manso, mas sabia dizer não. Ele amava, mas sabia se retirar. E ele é nosso maior exemplo. A maldade necessária que Deus aprova não é fazer o mal, mas é saber se proteger do mal. É aprender a se impor, a dizer basta, a se afastar de ambientes tóxicos. É entender que ser bom não é ser bobo, que ser cristão não é ser capacho. Deus nos chama para amar, mas também para sermos prudentes como as serpentes, como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 16. Você não foi feito para viver com medo da opinião dos outros. Quando você depende da validação das pessoas, você fica vulnerável à manipulação. Alguém te elogia e você se sente no topo. Alguém te critica e você desmorona. Isso não é estabilidade emocional. Isso é escravidão emocional. E o Espírito Santo quer te libertar disso. Tem coisa que Deus só vai fazer na sua vida quando você parar de tentar agradar quem não tem nada a ver com seu propósito. Porque enquanto você tenta se encaixar onde Deus nunca te mandou estar, você fica travado. Deus quer te posicionar. Mas você precisa escolher. Ou vive para ser quem Ele te chamou para ser, ou vive para agradar quem não vai nem lembrar de você daqui a 5 anos. Existe cura nesse confronto. Existe paz em parar de tentar ser tudo para todo mundo. E aceitar que tem gente que não vai gostar de você, que vai te rejeitar, que vai te julgar, e tudo bem. Você não precisa mais viver em função disso. Deus não te chamou para impressionar, Ele te chamou para transformar. E transformação vem com posicionamento. Psicologicamente falando, viver tentando agradar é um desgaste constante. Seu cérebro entra num estado de alerta o tempo todo, tentando prever reações, tentando controlar o que os outros pensam, tentando evitar conflito. Mas isso gera ansiedade, insegurança e um vazio que só aumenta. Porque agradar os outros pode te dar aplausos, mas nunca vai preencher sua alma. E espiritualmente falando, quando você se molda demais aos outros, você se distancia do plano original de Deus. Você começa a andar em círculos, a sentir que está sempre fazendo muito, mas nunca avançando. Porque agradar demais os outros geralmente significa desagradar a si mesmo. E, pior, desagradar a Deus. Você não precisa ser amado por todos para ter valor. O próprio Jesus foi rejeitado, traído, criticado. E ele era perfeito. O problema não está em você. Está na expectativa dos outros. E quanto mais você tenta cumprir expectativas que não são suas, mais você se perde de você mesmo. Deus quer restaurar sua coragem. A coragem de ser autêntico.
A coragem de dizer não. A coragem de se posicionar. E isso não é egoísmo. É maturidade emocional. É cuidado com sua saúde mental. É reverência ao que Deus está fazendo dentro de você. Tem gente que vai se afastar quando você parar de agradar. E isso é um sinal de que nunca estiveram com você de verdade. Porque amor de verdade respeita limites. Não cobra perfeição. Não exige que você se anule. Deus não quer que você seja aceito à custa de se perder. Ele quer que você seja inteiro. Mesmo que isso te custe a aprovação de muitos. Comece a olhar para sua vida e perceba onde você tem dito sim por medo, e não por amor. Onde você tem cedido para manter a paz, mas essa paz te destrói por dentro. Onde você tem carregado pesos que nem são seus. Isso precisa mudar. E Deus quer te ajudar nessa mudança. Ser agradável não é o mesmo que viver para agradar. Você pode ser gentil, amoroso, educado, e ainda assim ter limites. Você pode amar e ainda assim dizer não. Isso é equilíbrio. Isso é saúde emocional. E isso é uma fé viva. Uma fé que te sustenta por dentro, e não que te escraviza por fora. Se você sente que está sempre cansado, que vive em função dos outros, que nunca consegue ser verdadeiro com você mesmo, saiba, isso não é amor. É medo disfarçado. E o amor verdadeiro, o amor de Deus, lança fora todo medo. Ele quer te ensinar a viver com verdade. Você precisa aprender a se priorizar sem culpa. A se cuidar sem se sentir egoísta. A se afastar sem se sentir mal. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E acredite, agradar todo mundo é o caminho mais curto para perder a si mesmo. Essa não é uma mensagem de ego inflado. É uma mensagem de libertação. Porque enquanto você vive como os outros querem, você bloqueia o fluir do Espírito em você. Mas quando você decide ser quem Deus te chamou para ser, você atrai pessoas certas, vive com propósito e experimenta uma liberdade que nenhuma aceitação humana pode oferecer. Chega um momento na vida em que você percebe que viver agradando todo mundo não é só inútil, é perigoso. Porque quando você tenta ser bom para todos, você acaba sendo ruim para si mesmo. Quando tenta fazer todo mundo feliz, você acaba infeliz. E isso é cruel, porque você começa a sentir que está sendo bom, mas por dentro está se acabando. E o que muita gente não entende é que Deus nunca te chamou para ser um boneco nas mãos dos outros, Ele te chamou para ser uma voz. Uma voz que não se cala diante do abuso, da manipulação, da cobrança excessiva. Uma voz que fala com firmeza, que impõe respeito, que se posiciona com sabedoria. Porque o Espírito Santo não te enche para você viver mudo, ele te enche para você se levantar com coragem. Quando você vive para agradar todo mundo, você se torna escravo do olhar do outro. E aos poucos, você começa a duvidar de tudo que sente, de tudo que pensa, de tudo que acredita. Começa a pedir permissão para ser quem é. E isso é uma tortura mental. É como se você estivesse vivo por fora, mas morrendo por dentro, pouco a pouco. Deus conhece teu coração. Ele sabe o quanto você já se anulou para manter relações, para não perder pessoas, para evitar conflito. Mas hoje Ele está te dizendo, já chega. Você não precisa mais fazer isso. Porque viver para ser amado por quem não te entende é o mesmo que morar num lugar onde você nunca pode descansar. Tem pessoas que só se aproximam porque sabem que você nunca diz não. Porque você é o bonzinho, o disponível, o acessível, o que resolve tudo. Mas Deus vai começar a te afastar de gente que te usa, que só aparece quando quer algo, que some quando você precisa. E isso vai doer, mas é necessário. Porque nem todo mundo merece a sua presença. Existe uma força que nasce quando você se permite ser verdadeiro. Quando você entende que não precisa mais fingir estar bem, não precisa mais aceitar tudo, não precisa mais sorrir quando está querendo chorar. Essa força se chama identidade. E quando você descobre quem é em Deus, você para de depender de quem não sabe nem cuidar de si. Você já parou para pensar quantas vezes silenciou sua dor só para não incomodar os outros? Quantas vezes engoliu o choro, o grito, o desconforto só para manter a imagem de forte? Isso adoece. E Deus não quer mais isso para você. Ele quer que você fale, que você se imponha, que você seja inteiro. Porque quem vive agradando, vive dividido. A psicologia já provou que a necessidade de agradar é um mecanismo de defesa. Um jeito inconsciente de tentar evitar o abandono, o confronto, a solidão. Mas isso cria relacionamentos desequilibrados, onde você dá demais e recebe de menos. Onde você ama com intensidade, mas é amado com preguiça. E isso te quebra aos poucos. Deus quer curar essa parte de você que acha que só vai ser amado se for perfeito.
Ele quer quebrar esse padrão mental que diz que você só tem valor quando faz tudo certo. Porque isso é mentira do inimigo. O diabo quer que você se perca tentando conquistar a aceitação de pessoas que nem conseguem aceitar a si mesmas. Mas Deus te quer livre. Você precisa entender que amor verdadeiro não cobra performance. Amor de verdade não exige que você mude quem é. E o amor de Deus é o único capaz de curar esse buraco no peito, esse cansaço na alma, essa angústia que você sente toda vez que precisa escolher entre agradar os outros ou se respeitar. Se respeitar também é espiritual. Se amar também é bíblico. Dizer não também é obedecer a Deus. Porque quando você honra seus limites, você está dizendo para o mundo: eu sou o templo do Espírito Santo. E aqui dentro, quem manda é Deus. Isso é dignidade. E dignidade não é arrogância. É maturidade espiritual e emocional. Você tem medo de dizer não porque acha que vai perder pessoas. Mas e se eu te disser que quem se afasta quando você se impõe, nunca esteve de verdade? E se eu te disser que Deus tira sim, tira pessoas, tira vínculos, tira acessos, só para você se encontrar de novo? Porque tem gente que só faz barulho na tua vida. E Deus quer silêncio para falar com você. Quem vive para agradar, vive em constante ansiedade. Porque está sempre tentando adivinhar o que o outro quer, sempre tentando evitar o pior, sempre tentando manter o equilíbrio de algo que nunca dependeu só de você. E isso é impossível. Só Deus consegue agradar todo mundo, e mesmo ele foi rejeitado por muitos. Jesus, que era perfeito, foi chamado de endemoninhado. Foi traído, cuspido, acusado injustamente. O problema não era ele. Era o coração corrompido das pessoas. Então entenda, nem mesmo sendo perfeito você vai conseguir agradar todos. E se continuar tentando, você vai perder a única pessoa que deveria importar, você mesmo. Existe um tipo de maldade santa, sim. E ela se chama firmeza. Se chama autoproteção. Se chama dizer isso eu não aceito. Porque tem hora que ser bonzinho demais vira pecado, quando isso te impede de viver a verdade de Deus. E Deus não te quer bonzinho. Ele te quer íntegro. Você precisa entender que agradar é diferente de amar. Você pode amar e discordar. Pode amar e se afastar. Pode amar e se respeitar. E tem horas que amar de verdade significa se retirar. Porque o amor não é um lugar de sofrimento constante. Amor é refúgio. Amor é descanso. Amor é paz. Se não tem isso, não é amor. É prisão emocional. Quantas vezes você já dormiu chorando porque disse sim querendo dizer não? Quantas vezes saiu de um lugar se sentindo pequeno, usado, ignorado? Deus viu todas. Ele ouviu teu silêncio. Ele sentiu teu coração apertado. E Ele está te dizendo: filho, filha, eu te quero livre. Você não precisa mais se machucar para caber nos espaços dos outros. O Espírito Santo não te guia para agradar os outros. Ele te guia para agradar a Deus. E às vezes, isso vai te colocar contra a multidão. Mas é melhor estar com Deus e sozinho do que rodeado de gente que só te ama quando você obedece. A aprovação de Deus é suficiente. Comece hoje a se perguntar: isso que estou fazendo é para agradar alguém ou porque realmente quero? Isso que estou sentindo é culpa ou discernimento? Esse vínculo me faz crescer ou só me prende? Essas respostas vão te libertar. Porque onde há verdade, o Espírito se move com poder. A próxima fase da tua vida vai exigir de você mais firmeza, mais identidade, mais coragem e menos medo. Deus vai te ensinar a se posicionar sem se perder, a ser firme sem ser duro, a se amar sem se afastar dele. E tudo começa quando você entende: viver para agradar todo mundo é viver contra si mesmo. Tem gente que vai te chamar de arrogante só porque você finalmente aprendeu a dizer não. Mas isso não é arrogância, é amor próprio, é proteção emocional, é sinal de que você parou de implorar por respeito e começou a se respeitar primeiro. Porque tem momentos que Deus só começa a agir de verdade quando você fecha portas que Ele nunca mandou você abrir. Quando você para de insistir em ser aceito por quem só te aceita quando você se anula. Você precisa entender que não é sua responsabilidade manter todos felizes, porque a felicidade do outro depende mais dele do que de você. E quando você assume esse fardo, você está carregando uma cruz que não é tua. E isso gera um cansaço invisível, um desgaste que ninguém vê, mas que você sente todo dia, e aos poucos, sua fé começa a se confundir com frustração. Porque você tenta agradar todos, mas ninguém parece satisfeito com nada. Deus não te chamou para ser servo de homens, mas para ser servo dele. E quando você inverte essa ordem, você se perde, começa a seguir pessoas que não têm direção, começa a obedecer expectativas que mudam o tempo todo,
começa a tentar caber em moldes que nunca foram feitos para você, e no fim, o vazio só aumenta, porque o que você precisa mesmo é da presença de Deus, não da aprovação do mundo. A psicologia chama isso de dependência de validação externa, um padrão de comportamento onde você vive em função do que os outros pensam, e isso te aprisiona numa prisão invisível, onde você precisa sempre de aplausos, de elogios, de reconhecimento, e quando não recebe, se sente inútil, fraco, descartável. Mas o que Deus quer te ensinar é que a única validação que você precisa é a dele, porque ele te amou antes mesmo de você nascer. Quantas vezes você já ouviu um obrigado? Quantas vezes reconheceram tudo que você fez em silêncio? Tudo que aguentou calado? Tudo que resolveu sem ninguém ver? Poucas, né? E é por isso que você precisa parar de buscar reconhecimento onde só existe conveniência, porque quem só te procura quando precisa, não te ama, te explora, e Deus vai começar a abrir seus olhos para isso. Tem relacionamentos que só continuam de pé porque você é o único que ainda tenta, o único que se esforça, o único que cede, mas chega uma hora que até Deus para de insistir, e Ele tá te mostrando que você também precisa parar, porque insistir em quem não quer caminhar com você é como tentar carregar um peso morto, e isso só te atrasa, só te machuca, só te esgota. Você não foi feito para viver sempre se adaptando, sempre se moldando, sempre se diminuindo. Você foi feito para crescer, para florescer, para brilhar com a luz que Deus te deu. E quem se incomoda com sua luz, não merece estar perto de você. Porque luz não incomoda quem também carrega luz, só incomoda quem prefere continuar nas sombras. Chega de carregar culpas que não são suas, chega de assumir responsabilidades que não te pertencem, chega de colocar a dor dos outros acima da sua, porque isso não é amor, isso é autossabotagem, é abandono pessoal, e o Espírito Santo está te chamando para voltar para si mesmo, para se reencontrar com a sua essência, com sua verdade, com sua dignidade. Você precisa entender que amor não é sobre aceitar tudo, amor é sobre se posicionar com respeito, com firmeza, com verdade, e quando você começa a fazer isso, os que realmente te amam continuam ao seu lado, mas os que só estavam ali pelo seu silêncio e pela sua submissão, esses vão se afastar, e isso é livramento, não perda. O mundo quer te ensinar que agradar a todos é uma virtude, mas o reino de Deus te ensina que viver em verdade é muito mais importante, porque Jesus não agradou a todos, João Batista não agradou a todos, os profetas foram perseguidos por falarem o que ninguém queria ouvir, mas foi exatamente isso que os tornou instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Pare de ter medo de ser mal interpretado, porque até Jesus foi, e mesmo assim ele nunca deixou de falar a verdade, nunca deixou de se posicionar, nunca deixou de ser quem era, e é isso que Deus espera de você, que você pare de se esconder atrás da máscara do bonzinho e assuma sua voz, sua identidade, sua missão. Existe um tempo em que Deus começa a tratar com firmeza na sua vida, e esse tempo é agora, porque Ele viu o quanto você se desgastou tentando manter tudo de pé, tentando não decepcionar ninguém, tentando ser tudo para todos, mas agora Ele vai te ensinar a ser tudo para si mesmo, e principalmente, tudo para Ele, e isso é o que importa de verdade. A alma cansada de agradar é a alma que mais precisa ser curada, porque esse tipo de cansaço não se resolve com descanso físico, ele só se resolve com libertação, com renovo interior, com a presença de Deus lavando tudo que foi acumulado dentro de você, toda dor engolida, toda mágoa silenciosa, toda decepção não dita. Você tem direito de dizer isso não me faz bem, tem direito de sair de ambientes que te sufocam, de cortar laços que te fazem mal, de escolher a paz em vez do peso, e isso não te torna uma pessoa má, te torna alguém consciente do seu valor, e Deus se agrada disso, porque Ele quer que você cuide de si com o mesmo zelo que cuida dos outros. Não adianta nada ajudar todo mundo e se perder no processo, porque Deus não te quer apenas útil, Ele te quer inteiro, e para estar inteiro, você precisa se respeitar, se ouvir, se priorizar, e isso é espiritual também, porque quem não se ama, não consegue amar ninguém de verdade. Muitas vezes você está orando pedindo força, pedindo direção, mas continua preso em ciclos que te sugam, em vínculos que só te puxam para baixo, e Deus já te deu a resposta. Só que você tem medo de aplicar, medo de dizer basta, medo de ficar sozinho, mas é na solidão que Deus faz os maiores tratamentos da alma. Tem gente que vai tentar te manipular usando a Bíblia, dizendo que você tem que suportar tudo, que tem que ser manso, que tem que amar os inimigos, mas até Jesus teve limites, até Ele se retirava, até Ele expulsou quem não respeitava o templo, e você também é templo, então não permita que ninguém te trate como lixo emocional. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso significa que você carrega dignidade, propósito, essência, e ninguém tem o direito de apagar isso em você, de diminuir sua voz, de neutralizar sua presença, porque quem Deus levanta, o inferno inteiro pode tentar derrubar, mas não consegue. Não viva mais como se fosse um fardo na vida dos outros, como se precisasse o tempo todo provar que merece estar ali, Deus já te aprovou, e essa aprovação é tudo que você precisa para caminhar com paz,
com coragem e com identidade, sem mais se dobrar por medo de rejeição. Esqueça de agradar os outros, pois a vida é curta. Viva a sua vida, do jeito que você acha que deve ser vivida, não agrade ninguém além de Deus.